gente! Olá, boa noite! Estamos juntos aqui hoje para mais um aulão especial 0800, gratuitozão, né? Para vocês aí que estão se organizando para os próximos editais. Já estão rolando editais aí nas cidades todas. Eu falei que os prefeitos bateram tudo cabeça esse ano, resolveram montar tudo. E aí nós ainda temos ainda a Secretaria de Estado, daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre isso. Eu sou a professora Consuelo Ribeiro, tá? E me deram a incumbência hoje de tratar com vocês essa lindona que sou eu, tá vendo? Quando eu era jovem, gente, alguns aninhos atrás. Hoje nós vamos conversar nesse segundo aulão, tá? Sobre a inclusão social através da leitura e da escrita. Eu sou pedagoga, né? Pedagoga de formação e de atuação. Estou quase me aposentando na Rede Betim, não sei se quem está aí por trás aí das câmeras do computador, né, já teve comigo em algum momento, mas eu aqui no curso caminho por duas linhas, legislação educacional e alfabetização e letramento, né? Eu, professora Rosane, também estamos juntas, somos professoras universitárias, né? Trabalhamos na UNA. Então, essa temática é extremamente cara para nós, né, extremamente importante, né, e é uma temática que cada dia mais, e agora com o desafio das redes, né, com o desafio do letramento digital, né, com o desafio que está colocado, ontem eu estava lendo um texto, depois eu posso disponibilizar, do professor Márcio Postman, falando de grupos na senzala do letramento digital, ou seja, completamente apartados desse direito, né. Então, hoje, mais do que nunca, né, a nossa sociedade chega num momento, e a gente vai conversar sobre isso aqui hoje, né? A nossa sociedade chega num momento onde estará absolutamente apartado, estará absolutamente excluído, né, aquele que não souber ler e escrever. A gente já tinha essa vivência no século passado, hoje mais ainda, e eu quero contar um pouco sobre isso nesse nosso aulão de hoje, tá? A professora que vos fala é uma professora que atua com ensinar a ler e escrever, né? Eu ensino a ler e escrever, eu monitoro leitura e escrita de crianças de 6 a 10 anos na rede pública, toda a minha vida, todo o meu trabalho, né? Eu estive junto a crianças de 6 a 10 anos aprendendo a ler e escrever, né? Já vi momentos de muito fracasso, né? Já tive na mão situações de fracasso onde não conseguimos alfabetizar por N motivos, né? Mas principalmente por conta de um processo de deficiência intelectual severo. Fora disso, a gente consegue alfabetizar, essa é a minha experiência, né? Na rede pública, eu não estou falando de rede privada, eu estou falando de rede pública, então estou dizendo que é possível ensinar todos a ler e escrever, né? Então, essa é a temática de hoje. Não sei se eu vou dar conta de trabalhar com vocês todo o meu material, porque eu me empolguei, que é um tema que eu gosto muito, mas aí vai ficar também com um gostinho de quero mais, porque a gente quer que vocês se matriculem, que vocês aproveitem as possibilidades e oportunidades que tanto o Fátima Soares e o curso Ideal estão oferecendo, tá? Não vou ler isso aqui agora não, vou ler isso aqui daqui a pouquinho para vocês, essas oportunidades que vocês vão ter. Deixa eu introduzir aqui, eu estou por enquanto sem chat, para ouvir vocês falando boa noite comigo, oi maravilhosa, adoro quando a aluna entra e fala, ei Consu, ei maravilhosa, estou aqui, né? Então, mas já a gente tem o chat. Enquanto isso, eu vou introduzir o nosso tema, né? E aí, no meio da nossa conversa, eu falo para vocês dessa parte administrativa, tá? Então, bora. Por que aprender a ler e escrever é um direito fundamental na nossa sociedade, em especial na sociedade brasileira, né? Do século XXI, né? Por que aprender a ler e escrever torna-se um direito fundamental? Por que ler e escrever passa a ser uma matriz, passa a ser um objetivo a ser perseguido, né, pelo poder público, pelos chefes de executivo, pelas secretarias. Né? Por quê? Porque a gente já demorou muito, né, enquanto sociedade, enquanto nação. Né? Uma nação que tem projeto, né, não tem como mais, uma sociedade como a nossa, não tem a menor possibilidade de pensar, né, que o nosso cidadão, né, que a nossa cidadania possa ser constituída
com pessoas que estão à margem desse direito, né, que é de se comunicar em vários espaços, se utilizando dos discursos adequados, escrevendo textos de acordo com aquilo que ele é demandado, né? Então, nós chegamos no nosso limite, tá? Então, aprender a ler e escrever é o momento mais importante da formação escolar de uma pessoa, né? Então, já estou respondendo, tá? Então, inicio com a resposta, vou transitar por uma série de percursos e no final a gente finaliza concretizando essa resposta. Mas, inicialmente, né, não há dúvidas que aprender a ler e escrever é a alma do negócio. Né? Se a gente estivesse falando de venda, de sucesso no negócio, então a gente diria que o sucesso no negócio da escola é ensinar, é a meninada aprender a ler e escrever. A escola não existe para outro motivo. A escola não existe, né, a função social da escola por mérito, por princípio, né? É ensinar, é fazer com que as crianças, não ensinar, é fazer com que as crianças aprendam, porque ensinar a gente vai ensinar, né? Mas não é mais só ensinar, né? São paradigmas diferentes, também vou falar sobre isso. Então, aprender a ler e escrever é o momento mais importante da formação escolar de uma pessoa. Assim como a invenção da escrita foi um dos momentos mais importantes da história da humanidade. A invenção da escrita foi a ruptura, foi o divisor de águas, né, da humanidade. Nós estamos falando aí de uma trajetória que se consolidou em mais de 3.000 anos. Né? Por quê, gente? Porque por meio de registros escritos, que qualquer sociedade, né, transmite o seu saber acumulado de uma geração para outra. Né? É através do instrumento escrito que eu deixo como herança as minhas memórias. A palavra falada, ela é importante, mas ela vai voando e ela vai mudando. A palavra escrita está aí, a Bíblia, né, como um instrumento mais poderoso. Se vocês não quiserem discutir do ponto de vista do cristianismo, né, do evangelho em si, né, da questão da palavra enquanto palavra revelada, a gente vai discutir, né, pela palavra lida. Está aí a Bíblia para dizer a importância de um pergaminho, né, escritos em Pérgamo, que nós vamos falar isso aqui também. Né? Então, aprender a ler e escrever, a sua criança, o seu cidadão, aprender a ler e escrever é a garantia de continuidade, a garantia de transmissão de uma determinada construção social para outras gerações. Saberes acumulados, né, precisam ser transmitidos em cada uma das sociedades, por cada uma das gerações. E é a leitura e a escrita que garantem isso, não é outra coisa. Né? Que seja uma leitura e uma escrita digital, mas continuam sendo leitura e escrita. Ok? Então, basicamente isso. Né? E aí a gente ainda tem, né, na Semana da Educação Mundial, na Semana Mundial de Educação para Todos, que aconteceu em 2009, né, a gente ainda sai com os entes ali presentes, os vários países ali presentes, representados, né, definem que saber ler e escrever era uma assembleia, né, uma assembleia da Unesco. Quando a gente entra, né, nas redes sociais e você digita assim, ó, importância de ler e escrever Unesco, tem uma série de artigos, né, porque são muitas pesquisas dizendo que saber ler e escrever é uma condição básica para fazer parte das sociedades do conhecimento. Nós não estamos falando, né, de sociedades do conhecimento, nós estamos falando de sociedades letradas, sociedades que estão organizadas e todas as suas situações, contextos, trocas, economia, estão organizadas a partir, né, da leitura e da escrita. Então, a instituição internacional também explica que a alfabetização é uma das chaves para reduzir a pobreza, aumentar as oportunidades econômicas, melhorar a saúde infantil e materna, prevenir o HIV e a AIDS e para encorajar a participação política. Então, isso é fruto de pesquisa. Né? Hoje se sabe, né, a gente tem um livro que chama Educação para o Século XXI, toda hora que eu vou falar o nome desse autor eu esqueço, mas tem uma obra, né, desse autor que vai dizer que, Alexandre, você quer? Manda ver.
Então, eles estão tentando montar meu chat aqui, tá, gente? Para dar mais qualidade para nossa aula aqui. Bom, então, tem pesquisas que dizem, pessoal, que meninas e mulheres que sabem ler e escrever conseguem ter, né, uma melhor organização, né, das suas questões reprodutivas, né? Interessante pensar que quanto maior o nível de acesso à leitura e escrita, ou de alfabetização, ou de escolarização, por exemplo, menor número de filhos, né? Não que filho seja ruim, não é disso, mas é porque, na verdade, as pessoas começam a pensar sobre relação causa-consequência. A leitura e a escrita fazem isso, né? A leitura e escrita, através de pesquisas da Unesco, indicaram, né, que o vírus, o HIV, né, e o desenvolvimento da AIDS, né, estão muito mais presentes em sociedades não alfabetizadas, né? Então, tem uma série de pesquisas que nos indicam, né, que aprender a ler e escrever é um fundamento e condição básica para uma série de condições para desenvolvimento, né, do sujeito, da sociedade, daquele lugar, daquela economia, da saúde local e daquele território, ok? Bom, e aí, a gente entende isso, eu trouxe para vocês alguns links, depois vocês entram nos textos completos. No final do material tem as bibliografias, tá? Esse quadro aqui é um quadro muito bacana, né? E é uma pintura rupestre, que eu acho que todo mundo já deve ter visto, né? Essa pintura, ela foi encontrada por estudiosos em paredes de cavernas pelo mundo, né? O Brasil tem, né, cavernas com marcas rupestres. Essa aqui data de 40 mil anos atrás, né? O que é essa imagem, gente? Que quadro é esse, né? A sociedade daquele momento, né? A população daquele momento, tentando marcar, né, na parede da caverna, a sua história, tentando deixar ali as suas memórias. Naquele momento, não existia, né, a língua escrita, né? Então, os primeiros registros, né, registros rupestres, né, pictográficos, né, encontrados há mais de 40 mil anos. A sociedade, olha a nossa caminhada, né, nós estamos falando de 40 mil anos, né? As primeiras iniciativas de deixar marca. Tem um filme que é muito lindo, que eu gosto de tratar até hoje, né, que é Irmão Urso. Não sei se você já assistiu, toda vez que eu assisto é um desenho, eu choro, né, rios de lágrimas, né? E uma das cenas mais lindas é quando ele... Ei, vocês apareceram para mim. Olá, olá, olá. Me digam oi aqui. O chat já apareceu, gente. Me digam oi, 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 oi. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu ver aqui, Adriana, João, Sinara. Vocês estão comigo? Maravilhosos. Me deem boa noite aqui, por favor. Fico super feliz quando me chamam de maravilhosa, tá? Então, oi, oi, oi. Então... no filme, uma das cenas mais lindas, né, é quando o ursinho pequenininho leva o urso, que era, na verdade, né, um indígena, né, de uma determinada comunidade indígena, né, ele se transforma em urso e vai viver e se coloca na pele de urso. E é quando ele chega numa caverna e a caverna está completamente marcada por pinturas rupestres e mostrando, né, como que os humanos, né, caçavam ursos, como que aquilo. E aquilo é muito impactante, né? Aquela imagem, né, é muito impactante. Ele só vai entender, né, a crueldade da caça ao urso quando ele vê aquelas representações na parede. Então, primeiras tentativas, né? Uma escrita sistematizada, né? E aí quando a gente vê isso aqui, né, basicamente, né, a gente imagina uma sociedade, um momento da história da humanidade, né, que basicamente o objetivo eram 3, né? Reproduzir, né, primeiro, né, se alimentar para crescer, então era necessária a caça para se alimentar, né? Se reproduzir, basicamente, e se proteger contra os animais selvagens. Então, era uma sociedade, não digo que era rudimentar, não existe para mim, é uma coisa que eu tenho, não existe, né, mas era uma sociedade que tinha objetivos, né, muito restritos, no sentido de preservação da vida, principalmente. Se você compara essa sociedade com a nossa atual, né, se você tentar fazer um negócio desse,
Você quer vender um carro, né? Você desenha o carro e bota o carro e sai pregando, desenhando nos postes da cidade o carro que você quer vender. Quer dizer, uma lógica e um ordenamento completamente diferente, né? Uma escrita sistematizada, né? O que a gente vai chamar de escrita ideográfica, né? Uma escrita que começa a tentar tirar o significado, traduzir esse significado para o registro no papel, ela vai aparecer mais ou menos por 3.500 anos antes de Cristo, né? Então, nós estamos falando aí de 5.000 anos, quase 6.000 anos atrás, né? Quando os sumérios desenvolvem a escrita cuneiforme, né? Na Mesopotâmia e, no caso do Egito, né? Os hieróglifos, tá? Hieróglifos, né? Então, esses registros cotidianos dessa população, né? Boa noite, boa noite, boa noite. Muito bem, teremos sorteio. Já vou falar, só estava esperando abrir o chat aqui para me contar para vocês o que a gente vai ter aí, tá? Os registros cotidianos econômicos e políticos da época eram feitos na argila, com símbolos formados por cones, e nesse mesmo momento é que surgem esses hieróglifos. Nós estamos falando aí de 6.000 anos atrás, basicamente, tá? E aí a gente tem um avanço, né, dos registros no papiro, né, no pergaminho. Quem não sabe, o pergaminho é uma criação da cidade de Pérgamo, né? E esse registro aqui, inclusive, né, de um texto de Isaías, né? E a gente sabe que esses registros das igrejas, das 7 igrejas, né? Esses registros são milenares, né? São registros que até hoje organizam toda a tradição e doutrina, né, do cristianismo. São documentos extremamente importantes do percurso da humanidade, né, tanto para aqueles que creem, né, em Jesus, quanto aqueles que não creem, né, mas são registros históricos extremamente importantes, né. E aí, o nosso primeiro equipamento tecnológico, né, para facilitar, que é a máquina de escrever. Se a gente observar, e aquilo que eu quero que vocês observem, né, é dessa sociedade para essa, a gente vai tendo um movimento e uma evolução, né, no sentido de se construir um registro escrito, né, que possibilite ao homem transcrever uma ideia, né, um significado, né, que venha a ser registrado através, no nosso caso, a escrita alfabética, que é construída aí há mais ou menos 3.000 anos atrás, né, num significante, ou seja, traduzindo, a gente pegar a imagem, por exemplo, de um elefante, né, que vamos imaginar essa imagem aqui, né, um búfalo, por exemplo, né, nessa idade aqui, nesse momento aqui, a gente tem o registro através de um signo, de um significado, né? E hoje a gente transcreve isso para significantes, né? Búfalo. Então eu preciso registrar, né, búfalo não mais como aquele bicho grande, peludo, né, com chifre, né, com 4 patas, mas agora basta eu colocar no papel b, u, f, a, u, né? Então búfalo. Eu ponho ali, são significantes. Essa é a caminhada, né? Na verdade, o que a humanidade gasta mais de 3.000 anos para construir, que é a escrita alfabética, né? Você tem outras escritas no mundo. Eu vou me concentrar na escrita, no registro alfabético, né? Que é o português, que é o italiano, que é o inglês, e aí vai, né? Você tem outros registros ainda ideográficos, ok? Então, no Brasil, né? A gente caminha, então, até aqui. Agora, no Brasil, nos anos mais ou menos de 1800 e... Para fora? Está muito perto? Nos anos de 1880, até os dias de hoje, muitas foram as práticas e teorias que embasaram o ensino da leitura e da escrita. Então, se a gente observar esse percurso histórico que eu trouxe aqui, o direito à leitura e à escrita, ou o processo de que o povo vai ter acesso, principalmente a população pobre, né? A população abastada, a família rica contratava um professor particular, né? O filho do nobre, colocava ali ensinar o senhorzinho a ler e escrever. Então, quando eu falo, né, da população pobre acessar, né, a leitura e a escrita, ou seja, ter direito a ser alfabetizado, né? Eu penso basicamente que esse processo ele começa no Brasil
basicamente, no mesmo movimento, o direito à leitura e escrita, ou de ser alfabetizado, começa a alcançar a população mais pobre desse país no mesmo processo do direito à escola pública. Então, estou falando basicamente, né, do início do século XX, basicamente. Final do século XIX, início do século XX. Né? Quando isso acontece, e aí eu estou falando de 1890 a 1920, né, eu vou começar no Brasil um processo teórico, um embate teórico, né, entre métodos, né, métodos de ensino. E aí eu tenho, né, dois paradigmas nesse momento, né, eu vou ter, basicamente, né, até os anos 2000, né, eu vou ter um paradigma que pensa na alfabetização, no direito de ler e escrever, como um processo pautado no ensino, né? Basicamente, na década de 80, final do século 20, eu não vou colocar nos 2000, eu vou colocar aqui, ó, final do século 20, né? Eu começo a mudar a lógica e passo a pensar o processo de alfabetização, ou seja, a questão da leitura e da escrita, como um processo de aprendizagem. Ok? E aí eu mudo a lógica, né? Porque aqui, nesse momento, né, o mais importante nesse momento é ensinar. E do ponto de vista dos sujeitos, o mais importante é quem ensina, o professor. O professor é a figura central. Aqui nesse momento, a partir do século XX, né, eu começo a pensar que o mais importante é aprender. E aí eu começo a pensar em quem aprende. Ok? Então, a partir do momento que a escrita começa a ser, na sociedade brasileira, um elemento, né, importante e que começa a fazer falta, né, aos brasileiros, tá? Então, eu começo, né, um avanço, né, na perspectiva de se alcançar esse direito. Então, eu vou ter na década de boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, já teve primeiro aulão, o áudio está socando, desculpa, boa noite, Irodete, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo agora, né? Então, tá bom. Então, ó, de 1890 a 1920, eu vou ter um embate teórico entre métodos sintéticos e métodos analíticos. Eu não sei se alguém está aí no chat, mas eu fui alfabetizada pela cartilha Caminho Suave, né? Então, era um método de ensino baseado numa cartilha. Você vai ter isso durante todo o século XX no Brasil, né? Entre década de 20 e década de 70, os tais testes ABC, né, que priorizavam técnicas assim, bem tecnicistas, com separação entre teoria e prática. Entre 64 e 85, nós estamos falando, né, do período militar. O Brasil, em especial, vai perceber uma grande dificuldade na alfabetização da população, principalmente mais pobre, e aí os métodos vão começar a se juntar, né? Os autores, os defensores ali, né, os teóricos daquele momento, né, os governantes, não os teóricos, os governantes começam a juntar um pouquinho do método sintético, analítico, né? E vira-se ali um método eclético, né? Um ecletismo pedagógico, um ajuntamento de métodos para dar conta da alfabetização. Quando a gente chega no final do século 20, aí eu estou falando da década de 80, né? O Brasil tem um problema sério na mão dele, né? Que problema é esse? Uma população gigantesca, né, de analfabetos. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais, né? E daqui a pouco eu já digo também o que era analfabeto nesse momento de país, até século 20. E a gente vai perceber, né, que esse paradigma que se preocupa, né? Ensinei 2 pontos, o menino tem que aprender, não necessariamente isso vai acontecer. Então, o Brasil vai começar, o Brasil não, né? Nós vamos começar a perceber, né, que os métodos não estavam dando conta, independente de qualquer que seja, sintético, analítico, né? O Babebi Bobu não estaria dando conta,
né, de fazer, garantir o objetivo central da escola, que era ensinar a leitura e a escrita. Né? Então, nós chegamos na década de 80, pós-período de ditadura militar, com um nível de analfabetismo, né, de pessoas que não sabiam ler, que é uma coisa assim, a gente chegou a ter 60% da população, né, quando a gente está falando aí do século XX, eu não estou falando nem do Império, estou falando do século XX, né, 50%, 60% da população, né, analfabeta. Isso é muito sério. Na medida que o país, né, começa a se industrializar, na medida que o país precisa de pessoas que pelo menos leiam as máquinas, percebem? Né? Então, a partir aí da década de 80 e 2000, esse incômodo com esse paradigma faz chegar no Brasil, e aí é um movimento mundial, né? Influências construtivistas, influências socio-interacionistas. A gente vai ver, né, a Emília Ferreiro, né, a autora Emília Ferreiro, trazer para o Brasil ideias construtivistas, né, ideias piagetianas, Jean Piaget, e logo em seguida, ideias socio-interacionistas, né? Vygotsky, Vallon. E aí nós vamos começar a pensar numa outra perspectiva de leitura e de escrita, que é entender como é que esse sujeito, né, aprende, quem é esse sujeito, tal sujeito cognoscente que aprende. Então, nós vamos começar a perceber que aquele movimento que a sociedade, que a humanidade levou, né, milhares de anos, cerca de mais de 3.000 anos, porque a escrita alfabética ela tem cerca de 3.000 e poucos anos, né? Então, nós vamos começar a perceber que esse movimento que a humanidade fez para alcançar a base alfabética e registrar aqui no pergaminho, esse movimento ele é muito parecido com o movimento que as crianças precisam fazer, com a construção conceitual que as crianças precisam fazer. Só que tem uma questão pesada aí nesse meio, né? A sociedade, a humanidade, toda hora eu falo sociedade, a humanidade leva mais de 3.000 anos. Mas no nosso caso, a BNCC vai dizer, anteriormente 3 anos, agora a BNCC vai dizer recentemente, que essa meninada tem que adquirir e tem que fazer um registro em pergaminho com 2 anos, né, de alfabetização. Então, no 2º ano, a nossa meninada já tem que ter aprendido a ler e escrever. Qual leitura e escrita nós vamos dizer dela? Mas tem que aprender a ler e escrever, né? Tem que estar alfabetizado, ok? Então, esse momento de Brasil, né, é um momento que vai discutir esses métodos, vai pensar sobre o fracasso que era latente, né, principalmente na escola pública, né? As crianças entravam, a cada 100 crianças que entravam, basicamente, pouco mais de 5% chegavam ao ensino médio. A maioria ficava parada no 1º ano. Né? Se vocês perguntarem, aí quem tem entre 40, né, e 50 anos, né, como eu sou novinha, eu tenho menos, mas enfim. Quem tem essa idade aí, né, se perguntar para os pais, como eu tenho os meus pais, até que ano que eles estudaram, eles vão contar para vocês. 3ª série, 4ª série. Os meus sogros, 3ª série, 4ª série, 5ª série. Né? Quem tem aí entre 20 e 30 anos, se perguntar para o avô, vai te contar a mesma história. Né? Então, isso passa a ser um modelo falido. Né? E sendo um modelo falido, é preciso questionar e precisa se repensar. Né? Se repensar o quê? Precisa pensar que a população precisa aprender a ler e escrever, a meninada precisa, mas que isso aqui está fracassando. Então, alguma coisa está errada. Então, esse processo, ele entra, né? Esse paradigma começa a ser construído e ele vai ser construído com muitos equívocos, porque ele quer, inicialmente, o construtivismo anular isso aqui, né? Passa por cima, aí não precisa mais de método, deixa o menino aprender como ele precisa, e aí a gente vai ter uma série de equívocos. Né? A partir do século XX, a gente vai ver as teorias sociolinguísticas, no caso de Minas Gerais, professora Magda Soares, introduzindo um conceito extremamente novo, que já era um conceito europeu, da França, mas que tinha uma outra ideia, que é o conceito de letramento. Né? Se até agora a gente só se preocupava, né, com as técnicas de juntar o B com A para virar bar, né? Ou seja, a gente só se preocupava com as questões
convencionais, linguísticas, né? Fonológicas. Agora a gente passa a entender que a gente aprende a ler e escrever com outros objetivos, né? A gente não aprende a juntar as letras para depois usar. Não, a gente aprende a ler e escrever fazendo uso dessa leitura e dessa escrita, né? Então, paralelamente a todo esse processo que eu contei para vocês, né? A escola pública, ela só se torna uma condição legal somente nas primeiras décadas do século XX, né? Então, aqui a população começa, tem ali um movimento, né? Para que isso aconteça. Basicamente, até a década de 90, mais de 15% de crianças e adolescentes estavam fora da escola. Quando a gente vê hoje, todos os indicadores de pesquisa nos dizem, né, que o ensino fundamental está universalizado. Professora, quando que ele está universalizado? Quando ele tem mais de 98% de crianças matriculadas. Isso é uma realidade no Brasil. A discussão agora não é universalização mais, a discussão agora não é mais manter as crianças na escola, a discussão agora é garantir, né, que os direitos de aprendizagem sejam consolidados, sejam garantidos, sai a BNCC para isso, né? Na década de 40, eu dizia para vocês, né, que a minha mãe é de 39, então na década de 40, minha mãe, meus pais estão dentro desse percentual aqui, que é de taxa de analfabetismo, né? Atualmente, o censo ainda diz que temos, aí nós estamos falando de um censo de 2010, nós já estamos falando do século XXI, 9,6% da população com mais de 15 anos é analfabeta, ainda é muito alto, né? Se eu pegar o censo, nós ficamos sem censo em alguns anos, né, para trás aí, não vou entrar no mérito, mas acima de 15 anos. Isso é muito grave, né? Isso é muito sério, né? E isso quer dizer o inverso da temática da nossa aula hoje, né? Aqui a leitura escrita como elemento de exclusão, né? Pessoas não alfabetizadas, pessoas que não leem na nossa sociedade estão absolutamente excluídas da sociedade. Gente, só existe escola de sucesso, né? Só existe projeto de nação, de novo, numa sociedade letrada, né? Com pessoas que sabem ler e escrever. Tudo que fazemos na nossa vida, da hora que acordamos, à hora que dormimos, inclusive para colocar o relógio para despertar, depende do processo de leitura e de escrita. Tudo na nossa vida, né? Talvez na sociedade Yanomami, não. Talvez nas sociedades lá do norte, em algumas partes, né, da África, em alguns lugares do mundo, talvez não. Mas na nossa, sim. E isso tem a ver com o direito à escola pública de qualidade. Isso tem a ver, né, com o direito fundamental, né, de inclusão nesse mundo, ok? Agora, vamos lá. Vamos pensar aqui um pouco aqui. Deixa eu ver se tem recadinho para mim. Ai, Carolina, também saudade de você, queridona. Até que, enfim, eu ouvi alguém me chamar de querida. Eu falei, tá demorando, não é possível. Antes de falar isso aqui, antes que vocês fiquem... Quando vocês pensam nisso aqui, o que significava ler e escrever no século passado? Depois nós vamos falar o que significa ler e escrever, se der tempo, né? Que eu estou correndo aqui muito. Já são 8h07. O que significa ler e escrever hoje? Antes de falar isso, que vocês estão aí, o João já perguntou, né? Estão querendo saber? Ó, Secretaria de Estado de Minas Gerais. O curso já está disponibilizado, tá? E ele vai ser... Assim que o edital for, nós já disponibilizamos o curso Ideal e Fátima Soares, já disponibilizaram um curso na plataforma. Assim que ele for, né, divulgado o edital, ele vai ser atualizado. Claro, porque a gente tem uma linha teórica básica, legislação educacional, grandes pensadores da educação, linha teórica, alfabetização e letramento, papapá. Isso é uma linha teórica que o curso oferece. Então, já está disponibilizado. Assim que o edital sai, a gente atualiza. Só que tem uma coisa. Estão dizendo aqui que quem comprar agora terá o curso novo pós-edital. Gente, presta atenção. Valor normal do curso. Alô? Valor normal do curso, R$ 798. Para ter uma maravilhosa aqui conversando com vocês, tá bom? O valor normal seria isso. Agora, qual que é o valor que o curso está cobrando? R$ 385. Gente, metade, não é isso? Metade. Esse aqui é que vocês vão pagar, atual. Atrapalhou meu material. E ainda tem 25% de desconto hoje. Quem está
no aulão assistindo e fizer hoje, não vai pagar 798, não vai pagar 385, vai pagar menos 25% de 385, ok? E o cupom é Fátima, 25 anos. Minha amiga Fátima, maravilhosa. Cupom, meninos, escrevam aí no chat o cupom para eles. Fátima, 25, eu acho que é tudo letra maiúscula, tá? 25 anos, ainda pode pagar 10 vezes no cartão sem juros. Ah, peraí, e no final da nossa aula hoje, ainda tem um sorteio, quem ficar comigo até no final não pode me abandonar antes, um sorteio de uma bolsa no final para quem estiver assistindo ao vivo, ok? Quem entrou e permanecer assistindo a aula, nós vamos sortear uma bolsa no final. Mas isso aqui é muito legal, gente. Isso aqui está muito bacana, não é? E aí vai ter o curso novo. Quem comprar hoje, quando soltar o edital novo, Secretaria de Estado, vai ter o mesmo valor de hoje. Não vai pagar isso aqui. Quem não fizer isso, quando for fazer esse Secretaria de Estado, que já está para sair o edital, no mais tardar, acho que setembro já sai esse edital, porque já tem banca, já tem tudo, vaga para dar Copal. Quem for comprar depois, gente, 800 conto. Quem pagar hoje, 385 menos 20 centos. Eu acho até que é melhor do que esperar uma bolsa. Torço para todo mundo ganhar bolsa. Mas é uma coisa bacana. Então, voltando, que eu estou aqui não para fazer, eu cobro caro para fazer propaganda. Então, eu já fiz muito de graça. Então, agora voltando para a nossa aula, vão perguntando aí, ó, o suporte, tá? Suporte vai respondendo aí, ó, galera. Tá perguntando se é online, eu acho que é online. Tudo online, né? Ao vivo, online, ao vivo. Aí fica sempre a aula gravada, sabe, André? E é muito legal, porque você tem direito a acessar mais de uma vez as aulas. E aí, assim, igual as meninas, as minhas alunas maravilhosas, nós tivemos, né, um índice alto de aprovação nos últimos concursos, muito bacana, dentro das vagas, né? A moçada pega os nossos vídeos, vai revendo na semana anterior à prova. Isso é muito bacana o que o curso oferece, né? Mas a aula é online, mas é ao vivo, igual essa que estamos fazendo aqui. Então, bora. Gente, o que significava ler e escrever no século passado? Então, quando o censo ia pesquisar lá, né? Quem estava alfabetizado no século passado? Quem era considerado alfabetizado no século passado? E aí eu fui fazer uma pesquisa de um texto bacana que a gente tem, está até lá no final para vocês, né? A Lei Saraiva, de 1882, no final do Império, vocês observem que esse trânsito aqui, esse histórico aqui, é muito junto desse aqui que a gente está fazendo, tá? A gente vai crescendo e adquirindo direito à escola pública na medida que a gente vai ampliando o direito à leitura e escrita, ampliando a perspectiva da alfabetização no Brasil, de mais pessoas acessarem esse direito, ok? Então, ó, e todas as constituições republicanas anteriores à de 88 se distinguiram sobre este aspecto pelo seu caráter, né? Discriminatório, rotulador e excludente em relação ao analfabeto. Na verdade, tem momentos de registro, né, de políticos falando, da elite falando, que a pessoa analfabeta era uma vagabunda, né? A ela era negada, a essa pessoa que não sabia ler e escrever, nós estamos falando aí, né, no final do século XIX, início do século XX, basicamente, nós estamos falando de alguém que era considerado marginal, né? Estava à margem da sociedade. Então, o analfabeto, ele era rotulado, né, como vagabundo, como marginal, né? Então, o analfabetismo, nesse momento histórico, ele vai se constituir na grande vergonha nacional, né? Então, o voto, ele foi repetidamente negado aos analfabetos, né? Então, quando você considera isso, por exemplo, as mulheres só vão ter direito a voto, mesmo alfabetizadas, só na década de 30. Então, a dupla discriminação, né? Mas o voto, ele foi repetidamente negado aos analfabetos sobre o argumento principalmente de sua incapacidade, né? Hoje, por exemplo, né, você tem sujeitos, né, vou dar um exemplo para vocês, ainda hoje, esse traço de sociedade, ele é muito presente, né, no sentido do valor ser tão grande a pessoa ser alfabetizada, né? Eu não sei se vocês lembram do episódio de diplomação
do deputado federal Tiririca, né? O Tiririca, ele teve que provar, e foi discutido e foi questionado, se ele estava alfabetizado. Então, ele teve que fazer uma prova junto ao Tribunal Regional, como todos têm que fazer, para provar que era alfabetizado, né? E alfabetizado naquilo que está registrado dentro da teoria, o que é ser, ou seja, escrever pelo menos um pequeno texto e interpretar, ler um pequeno texto. É essa a ideia de alfabetização, de alfabetizado, que é diferente de letrado, né? Então, quando eu discuto esses dois temas que eu estava contando para vocês, que o letramento, inclusive, era um tema que nem existia no Brasil, um conceito, e que eu não vou dar conta de discutir hoje, né? Que é muito mais amplo, que aí fica para as nossas próximas aulas. Aqui no curso eu estou dando uma aula específica, eu estou gastando 12 aulas para construir os conceitos de alfabetização e letramento, não vai ser aqui com meia hora que nós vamos fazer. Mas quando o tema chega, ele começa a botar destaque numa perspectiva que é pessoas que são analfabetas, ou seja, não são alfabetizadas, ou seja, não sabem ler e escrever, mas pessoas que são letradas, né? Então, eu tenho um pai que é semi-analfabeto e que é absolutamente letrado, né? Meu pai, ele lê, né, de forma bem rudimentar, né, mas nada escapa ao meu pai, do ponto de vista da política e do esporte, do futebol, nada. Além do que ter uma memória de elefante, eu não sei, mas de baleia, que é um ser extremamente inteligente. Mas é uma memória ampla, né? Por quê? Porque ele não foi alfabetizado. Ele aprendeu, ele é uma pessoa absolutamente letrada, né? E isso era desconsiderado, né? Então, e o voto foi sendo negado a essas pessoas. Então, essas pessoas conviviam no Brasil, era em sua maioria, e nós estamos falando, se eu acabei de dizer que na década, eu acabei de dizer, né, para vocês, que na década de 40 eu tinha 65% de brasileiros, né, dentro analfabetos. Imagina em 1880, eu tinha uma população de mais de 80%. Né? Basicamente, a elite tinha acesso à leitura e escrita. Então, todos os projetos de reforma constitucional questionavam de forma explícita, mas sem resultado, essa incapacidade. Né? Então, por exemplo, nessa emenda constitucional aqui, né? Sabe-se que cerca de 70% dos brasileiros são analfabetos. Eu estou falando, é um texto que eu tirei, né, da obra, né? Sabe-se que 70% dos brasileiros são analfabetos. Ser analfabeto, entretanto, não significa ser incapaz. O discernimento não está subordinado à circunstância de saber ler e escrever. Então, inclusive, eu estou falando do letramento, né? Que nesse momento não estava constituído enquanto conceito no Brasil. É um conceito muito novo, né? O analfabeto é um cidadão brasileiro para todos os efeitos. Paga impostos, é convocado para o serviço militar, é chefe de família, pertence a partido político, integra associações de classe, participa de campanhas eleitorais, é proprietário, é agricultor, é industrial, mas não pode votar. Ou seja, não pode decidir sobre os rumos do Brasil, politicamente, né? Mas então, aí o autor vai dizer, né? Mas há uma discriminação injusta, ele não pode ser eleitor. Então, o analfabetismo, ele circundava e ele rompia, e ele criava um perfil para dizer da inclusão e da exclusão. Então, o analfabeto tinha, naquele momento, todos os ônus da cidadania. Então, ele participava, né, ele tinha, né, toda a participação nas demais esferas, mas na esfera política. E na perspectiva de escolher quem ia nos governar, ele estava excluído. Né? Então, não pode ter, todavia, uma de suas prerrogativas ou faculdades essenciais, o que mais do que injusto é iníquo e odioso. É a fala do autor. Né? O Paulo Freire, né, ele vai sintetizar essa concepção, né, que ainda era dominante sobre o analfabetismo. Esse texto do Paulo Freire é novo. Esse texto desse autor é de 65. Né? Esse texto do Paulo Freire, né, é um texto de 2001. A concepção, na melhor das hipóteses, ingênua do analfabetismo, o encara ora como uma erva daninha que precisa ser arrancada, né? Daí a expressão corrente, erradicar o analfabetismo. Vocês já devem ter ouvido
ter visto esse termo em vários documentos teóricos, legislativos, né, normativos, que o analfabetismo é uma chaga que precisa ser erradicada, né, ora como uma enfermidade que passa de um ao outro, quase que por contágio, ora como uma chaga deprimente a ser curada e cujos índices estampados nas estatísticas de organismos internacionais dizem mal dos níveis de civilização de certas sociedades. Portanto, um Brasil incivilizado, porque a maioria ampla da sua população não estava alfabetizada, né? Mais ainda, o Paulo Freire vai dizer, né, o analfabetismo aparece também nessa visão ingênua ou astuta, como a manifestação da incapacidade do povo, ou seja, né, as elites burguesas dizendo quem tinha e quem não tinha direito a partir de um viés que era um viés absolutamente constituído pela própria elite, que até então não tinha provido a população pobre de leitura e de escrita. Educação nesse país, educação pública, é um fenômeno do século XX. Né? Então, como a população vai alcançar, né, a leitura e escrita se a ela foi negada a escola até então? Né? Então, quer dizer, inclusive, de devolver, né, a população, né, a devolver a responsabilidade dessa incapacidade, ou seja, né, o povo não é alfabetizado porque ele é pouco inteligente, né, ou porque ele tem uma preguiça que é aquelas coisas, inclusive, que ainda existem, xenófobas, de que o Nordeste é isso, o Sul extremamente cheio de xenofobia, né, de dizer que tal lugar é assim por preguiça. Então, não, o povo não aprende, não foi porque ele foi proporcionado possibilidades de aprender, né? Porque foi negado a ele, basicamente, até a década de 80, uma escola pública de qualidade, mas é porque o povo é preguiçoso, né? Porque o povo é burro, porque o povo é incapaz e precisa ser curado, né? Bom, e aí no início do século XX, né? Basicamente, né, o que estão se chamando de... E aí a gente avança um pouco. O que está se chamando de sujeito alfabetizado, então, no início do século XX? Tá? A assinatura do próprio nome em documentos. Então, quem sabia assinar o próprio nome, né, era uma indicativa de alfabetização. Tá? Agora, a assinatura com uma cruz era indicativa de analfabetismo. Nós estamos falando no início do século XX. No censo de 1950, olha só, hein? O conceito passa a ter o seguinte teor: como sabendo ler e escrever, entendem-se as pessoas capazes de ler e escrever um bilhete simples, num qualquer idioma, né? Então, não servia mais só aquelas que assinassem o próprio nome. Esse conceito, né, de considerar alfabetizado alguém capaz de ler e escrever um bilhete simples ainda é uma definição em vigor, basicamente, quando o censo colhe. Você sabe ler e escrever um bilhete simples? Está alfabetizado. Então, ainda hoje, sem muita mudança, né, a capacidade de escrever um bilhete simples no português, né, é a capacidade, né, é o indicativo de que essa pessoa, então, estaria alfabetizada, que é diferente de letrada, né? Bem diferente. E aí, o que significa, então, ler e escrever no nosso século atual, né? O que é o século XXI no Brasil, o que a nossa sociedade tem construído, e isso é cultural. Eu não disse para vocês, e não dá tempo de construir, mas, assim, a aquisição da leitura e escrita é a aquisição de um elemento cultural, né? Aprender a escrever é aprender cultura, né? É um objeto absolutamente cultural, né? Da nossa sociedade letrada, né? Então, o que é escrever? O que significa estar alfabetizado, né, para a nossa sociedade? O que é ler e escrever? O que nós estamos construindo no século atual, né? Aí eu trago para vocês esse texto maravilhoso que está dentro do livro A Importância do Ato de Ler, né, um tema em 3 cartas, que é aquele que ele fala das experiências dele em Guiné-Bissau, né?
A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Era Paulo Freire dizendo assim, olha, não basta o babebibobu. Leitura e escrita precedem a leitura de palavra. A leitura do mundo, né? Enxergar o mundo, entender o mundo, a cultura, a política, né? Aquilo que me oprime, entender isso, trazer isso para a sala de aula, isso precede a leitura da palavra, aquela que a escola ensina. Né? Então, na obra A Importância do Ato de Lei, que é de 88, vocês estão vendo que, paralelamente, vai se construindo um processo aí de direito. Né? Então, com essa afirmação, Freire revela que o mundo se movimenta para o sujeito em seu contexto, pode ser diferente do mundo da escolarização. Né? Então, ele está lembrando aqui, ele está fazendo uma discussão, ele não escreve sobre, que é a questão do direito ao letramento. Né? Então, a importância, qual uso que eu faço, né? Que mundo que eu carrego para dentro da escola, para ser escolarizado, né? Que mundo é esse que eu carrego? Né? Então, dessa forma, a leitura das palavras na escolarização ou de sua escrita de nada implicaria na leitura da realidade. Né? E aí ele continua, sempre vi a alfabetização de adultos como um ato político e um ato de conhecimento, por isso mesmo, como um ato criador. Então, Paulo Freire começa a desconstruir essa ideia de analfabetismo como chaga. Ele começa a dizer, e tanto é que ele vai ser caçado pelos militares, vai se exilar, né, primeiro no Chile, depois ele vai para a África, né, e vai viver muito tempo fora do Brasil. Ele vai ser imediatamente, né, como seria hoje, cancelado, né, cancelado pelos militares, quase que o CPF é apagado, né, como aí a gente ouve, né, de forma tão equivocada ser dito. Mas, enfim, né, ele vai trazer a discussão, né, que o analfabetismo não é a chaga, o analfabetismo é a negação de um direito, né, basicamente. Então, para ele, seria impossível engajar-me no trabalho de memorização mecânica do babebibobu, dos lalelilolu, daí que também não pudesse reduzir a alfabetização ao ensino puro da palavra, de sílabas, de letras. Isso, na verdade, é técnica, né? A alfabetização ali é técnica. Então, ensino em cujo processo o alfabetizador fosse enchendo, né, aquela ideia de balde aberto, né? Pelo contrário, enquanto ato de conhecimento é ato criador, o processo de alfabetização tem no alfabetizando o seu sujeito. O fato de ele necessitar da ajuda do educador, como ocorre em qualquer relação pedagógica, não significa dever a ajuda do educador anular a sua criatividade e sua responsabilidade. Então, ele traz, né, um novo pensar, né, que vai basicamente se organizar, né, nesse paradigma. Né? Como aí tem uma imagem aqui da caneta, que é bem singular, né? Como o analfabeto, ele é capaz de sentir a caneta, somos iguais, né? Pego, vejo que é um objeto inicialmente frio, né? Que é cilíndrico, né? Percebo a caneta e falo, o que é isso aqui? Caneta. Eu, porém, alfabetizada, sei ler e escrever, sou capaz de não apenas sentir, perceber, falar caneta, mas também de escrever caneta. E olha, de ler caneta. Para que é isso? Né? O ler a caneta a que isso me serve? Quanto que isso me custa? Por que isso é importante? Né? Então, a alfabetização é a criação ou a montagem da expressão escrita, da expressão oral. Essa montagem não pode ser feita pelo educador para ou sobre o alfabetizando. Ou seja, Paulo Freire está dizendo, o processo de alfabetização não é um processo verticalizado. É um processo horizontalizado. E por isso que nós falhamos tanto, e é por isso que continuamos falhando na sala de aula. Porque os professores que ensinam a ler e escrever, ensinam. E se esquecem que naquele processo tem alguém que aprende. E que em qualquer relação pedagógica que tem dois sujeitos, os dois aprendem, os dois se completam, os dois produzem conhecimento. Então, até o momento que entendemos que aprender a ler e escrever é um processo vertical de alguém que está despejando informação, nós teremos fracasso. Né? Agora, quando entendemos que do outro lado tem um sujeito, aí Piaget, Emília Ferreira, um sujeito que
pensa e que constrói o seu próprio conhecimento, né, que constrói a sua cultura, né, aí o educador, né, ele vai entender que ali tem um momento de uma tarefa criadora. Aprender a escrever é um processo cultural criador, né? Aí Paulo Freire, tá? E hoje, né? Então, resumindo, a BNCC, né, publicada em 2017, ela traz para a gente, nós começamos lá atrás o texto, lembram? Dizendo por que é importante aprender a ler e escrever. Não foi? Foi a primeira questão que eu trouxe, primeira lâmina. A BNCC, documento normativo de 2017, que é o documento mais atual que a gente tem, para dizer por que é importante aprender a ler e escrever, né? Reconhece a especificidade da alfabetização e propõe a mescla de duas linhas de ensino. A primeira indica para a centralidade do texto, né? Ou seja, o letramento, e para o trabalho com as práticas sociais de leitura e escrita, letramento. A segunda soma a isso o planejamento de atividades que permitam aos alunos refletirem sobre o sistema de escrita alfabética, a alfabetização. Relação entre som e letra, quantas e quais letras se escreve uma palavra, como que começa e como que termina, né? 500 palavras sem espaços em brancos, que eu escrevo da esquerda para a direita, de cima para baixo, é assim que a gente se organiza no sistema alfabético, né? E onde elas devem estar posicionadas ou como se organizam as sílabas. Então, a BNCC, documento do 2017, bem atual, né? Ele diz, olha, o processo de leitura e escrita é um processo que serve e que é constituído a partir de duas lógicas, uma convencional, uma conceitual. É a partir de duas lógicas, eu aprendo a ler e escrever, né? Por um processo de alfabetização, que é a técnica, base alfabética, como aprender isso, mas também é de base social, né? Como usar e para que usar a leitura e a escrita. Então, a alfabetização é considerada um direito fundamental das crianças, segundo a BNCC, pois o domínio da leitura e da escrita é essencial para o desenvolvimento pleno de suas capacidades cognitivas, sociais e emocionais. E aí, quando eu leio a BNCC, eu entendo que essa lógica e esse conceito, né, atual do para que eu aprendo a ler e escrever, ele é mais amplo do que aquele que ainda estava presente no censo de 2010, porque o que está presente no censo de 2010, efetivamente, ele só pode ser encarado como possível e como aceitável quando eu estou tratando de crianças de 7, 8 anos. Uma criança que aos 8 anos aprendeu a ler e escrever, produz um pequeno texto, um bilhete, uma cartinha, um poeminha, né? E lê aquilo, e interpreta, e entende aquilo que leu, aquele pequeno texto, alfabetizado, mas ela não serve para o de quinto, o de nono, o do ensino médio, porque ali é outra lógica, né? Ali são outras cobranças, ali precisam ser colocadas outras habilidades que a própria BNCC. Então, na nossa sociedade do século XXI, estabelecido pela norma, a alfabetização é um direito fundamental. Ela não é mais um princípio pautado no ensino, ela é pautada num processo de aprendizagem. Né? E aí, resumidamente, né, a alfabetização foco em práticas de letramento nos 2 primeiros anos. Né? Então, o que diz então a legislação? Antes desse quadro aqui, né? Qual que é o fundamento? Né? O fundamento e a perspectiva, né, a ser construída, e aí todos os concursos públicos que estão sendo organizados têm trazido muito, né? Teve um último concurso, agora me fugiu qual, mas a perspectiva da alfabetização e letramento como direito acabou sendo cobrado em todas as áreas. Todos os professores de todas as áreas começaram a ter que pensar sobre esse direito, né? A geografia, ela precisa ser usada, e é importante que ela seja usada no ensino de leitura e escrita, que seja de mapas, mas tem que ser, né? A história deve ser usada, os textos históricos devem ser trazidos para a sala de aula, os textos científicos devem ser trazidos para a sala de aula, as habilidades a serem desenvolvidas naquele determinado conhecimento, para que se aprofunde a capacidade leitora e escritora das crianças. Esse é o objetivo. E a escola que não cumpre isso, né, está tarimbando na cabeça e na testa dos meninos a perspectiva da exclusão, ok?
E essa última pergunta, o que diz a legislação brasileira? Já estão me falando aqui que já deu meu tempo. Tem uma pessoa sentada aqui na minha frente. Aqui, ó. O que diz a legislação brasileira sobre o direito à leitura escrita? Aí eu não vou entregar o meu todo, né? Aí a gente tem que dizer, né, que isso são cenas dos próximos capítulos, senão eu entrego tudo. Eu corri muito para dar conta do meu material, mas isso aqui é uma resposta que eu quero dar para vocês, matriculados no curso, porque a gente tem toda uma legislação atual, começando da Constituição de 88, passando pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, passando pela Lei de Diretrizes e Bases, passando pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica em 2010, passando pela Base Nacional Comum Curricular em 2017 e, atualmente, pelo Programa Nacional Criança, Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que é o documento mais atual, né, de empenho do governo brasileiro, né, para romper com a tragédia daqueles que estão excluídos porque não sabem ler e escrever. Então, espero que vocês se matriculem. Silvia está chegando aqui para fazer aquilo que o curso prometeu, que é sortear uma bolsa, e espero que vocês todos aproveitem esse top list aí, tá bom? Avaliem aí, por favor, para todos os níveis, Lourdes, todos os níveis. Cícero, muito bem, quero bolsa, quero bolsa, quero bolsa, quero bolsa, quero bolsa. Todo mundo. Gente, vamos sortear a bolsa. Ai, meu Deus, eu que vou sortear a bolsa. Pode? Gente, é muito! Olha o tanto de gente. Tem tanto de gente assistindo? Gente, só vai ganhar quem estiver assistindo, hein? Meu nome é Fátima, mereço a bolsa. Muito bem. Este concurso público, todos os níveis. Lourdes, todos os níveis. Também quero. Vamos, gente, força na peruca. Vou sortear, força na peruca. Pode? Pode jogar pro alto, fazer igual o Silvio Santos fazia? E pegam no ar assim? Vamos lá. Ai, meu Deus, caiu. Gente, ó, tô tirando, hein? Caiu de novo, caiu de novo. Não, vou pôr sacanagem. Ó, profs. Vamos. Tirei, hein? Pode? Pode, gente? Meu Deus. Eu acho que ela tá aí. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Ela tava aí, eu acho. Parece que eu vi. Não, mas agora ela não tá aqui, não. Ó, tem que aparecer o chat em 1 minuto, senão eu passo para a porta. É Rosilene Bicalho de Abreu. Não sei se vocês estão vendo. Rosilene Bicalho de Abreu. É a vencedora da bolsa. Tá? Sai do ar, Alexandre. Você tem que responder aqui, ó. 1 minuto, para você aparecer aí e dizer, senão a gente pula para frente. Bicalho de Abreu. Você tem que falar oi aí, Rosilene. Rosana Lúcia, não. Rosana Lúcia, não. Rosilene Bicalho de Abreu. Ó, vai dar 1 minuto, hein? E aí a gente vai sortear, passar para outra pessoa. É o tempo do delay, hein? Ó, vamos. Sinara, eu, Sinara, eu quero. Passei para outra, gente. Tchau. Infelizmente, tinha que estar na aula me assistindo, gente. Pula para Sinara, gente. Pula para Sinara. Pronto, já peguei outro. Sinto muito, é assim mesmo. O combinado era esse, tinha que estar ao vivo. Vamos lá. Ó, Sara de Lourdes Maciel. Sara. Vamos ver. Eu acho que tem uma Sara aqui. Ah, não, é Yara, gente. Sara. Não falou nenhuma vez comigo. Sacanagem. Sara, você tá aí? 1 minuto, Sara. Já tô passando para outra, hein? Sara, quem vai estar comigo aprendendo o que diz a legislação brasileira sobre direito à leitura e à escrita? Quem vai ganhar uma bolsinha hoje para o próximo concurso, para o próximo edital, Secretaria de Estado? Não. Próximo.
Próximo. Fala, Fábio. Pode? Tá quase, hein? Vamos lá. Eu sou a Lourdes, serve. É ótimo ele, gente. Gente, próximo, dançou, quero mais. Vamos lá. Milena Alves Diniz Silva. Tá? Milene. Um minutinho, Milene, para você aparecer. Gente, não acredito que vocês inscreveram e não vieram assistir a aula, nem. Tem que ser alguém que está no chat comigo, que participou da aula. Bora. Hã? Pode ir? Bora. Milene, vamos ver. Magda Coutinho Rosa. Magda Coutinho Rosa. Gente, mas poxa vida, Sinara, Lourdes, não dá o nome de vocês? Magda. Gente, não tá vendo? Eu vou tirar até vir alguém pro chat, hein? Magda, não? Mais um, hein? Magda, não. Bora falar meu nome. Gente, quando for sorteada, tem que falar, estou aqui, tá? Senão não serve. Tem gente que tá ligadão no chat ali. Kelly Sirlene de Cássia Almeida. Tá aí, Kelly? Kelly Sirlene, não tá. Tem que falar no chat, gente. Tem que falar no chat, senão não dá. Bom, agora vai sair um desses aí, quer ver? Rosilda Maria Barbalho. Rosilda. Quero bolsa, vocês estão loucos lá. Bora. Patrícia Sueide de Jesus. Eu acho que Patrícia tá. Patrícia Sueide de Jesus. Tá aí, Patrícia? Patrícia. Não tá, Patrícia Sueide. Posso, gente? Mais um? Posso, gente? Produção? Pode? Produção. Gelúzia Gonçalves Santos. Tá aí, Gelúzia? Com G e Z. G no início e Z. Gelúzia, você tá aí? Eu tô tentando, Flávia. Eu tô tentando falar seu nome, mas não dá, né? Vamos. Gelúzia, você tá aí, Gelúzia? Próximo? Yara também. Meu Deus do céu, gente. Será que vocês fizeram esses nomes certos? Pelo amor de Deus. Não sai um desses bonitos do chat. Vamos lá. Maria Cristina Silva. Não apareceu no chat, não, hein? Maria Cristina. Vocês estão vendo que nós estamos fazendo bonitinho, hein? Vocês estão vendo que nós estamos respeitando aqui, hein? Posso? Próximo. Valdilene de Oliveira Abreu. Valdilene, você está aí? Valdilene de Oliveira Abreu. Posso? Valdilene de Oliveira Abreu. Eu tô mais aflita do que eles. Agora vai dar, já chegou. Carolina Inês da Silveira. Carol, maravilhosa, você ganhou uma bolsa, Carol. Uhul! Carol, tá aqui, ela acabou de falar. Carol. Fala aí, Carol. Você ganhou uma bolsa, Carol. Carolina Inês da Silveira. Tá aqui, ó. Carolina, estão pedindo para você entrar em contato no WhatsApp com o curso, tá? Olá, Carol. Eba. Carol, fala oi aí, Carol. Você acabou de falar oi, mulher. Fala de novo aí. Carolina Inês da Silveira. Toma, Alexandre, pega aqui. Tá, ela tá ali.
Vamos, gente. Oi, Carol. Eba. Gente, ó, vamos finalizando aqui. Bacana demais, tá? Carolina Inesa Silveira. Carol, já chamou, Carol. Acabou de falar, você não escutou? Você é a vencedora da bolsa, moça. Gente, então, ó, obrigada por vocês estarem aqui hoje, tá? Mesmo que não esteja, eu acho que essa proposta dos 25%, inclusive mantendo esse valor para pós-edital, é muito bacana, é um valor muito bacana para o curso, né? Quem aí já teve a oportunidade de passar num edital com a gente, sabe da seriedade dos dois cursos, das duas organizações. Então, vamos fazer junto, vamos trabalhar. Secretaria de Estado vem aí, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Boa noite para vocês. Carol, você tem que entrar em contato com o curso. Outra coisa, o valor promocional que a gente está falando, Fátima, é só hoje. Tem que entrar em contato com o WhatsApp. Tem que fazer a matrícula hoje. Tá? Esse valor promocional não vale para amanhã, é hoje. Fechou? Beijo para vocês, até a próxima, hein?